que estamos nesse dia de quinta-feira, feriado nacional, caráter religioso, não é? E a última quinta-feira desse mês de maio. Pela graça e misericórdia de Deus, percebemos que o ano chegou ao seu meio, né, agora no mês de junho, e isso é motivo de gratidão, isso é motivo de louvor. Podemos perceber que a misericórdia de Deus tem nos sustentado nesse primeiro semestre, que agora vamos entrar no final, né? Vamos ter uma palavra de oração. Hoje teremos aqui a participação do coral Vozes de Sião, além dos hinos, pregação, que daqui a pouco nós vamos informar o pregador. Vamos orar também, viemos aqui para isso. Enfim, os ingredientes naturais do culto e indispensáveis para que possamos adorar, louvar ao Senhor. Oremos. Muito obrigado, Senhor, nessa noite. Aqui chegamos, ó Deus bendito, para cultuar junto com os nossos irmãos. Esse culto coletivo, Senhor, tem sido uma bênção para nós, enquanto nos edificamos, mas sabemos que chegamos aqui para que tudo que fizermos redundem para a Tua glória, para o Teu louvor. Nós, ó Deus, aqui não estamos em vão, estamos porque sabemos da importância de chegarmos aqui e, através do nosso louvor, da nossa oração, nós transferimos toda a nossa prece, o nosso pensamento, Senhor, os nossos corações para o trono da graça de Deus, para que possamos, ó Deus, sermos socorridos, como diz a Escritura, em tempo oportuno. E esse é um tempo oportuno, Senhor. Necessitamos da Tua misericórdia estendida a nós, desse tempo difícil, podemos dizer, que o mundo passa, o Brasil enfrenta, as famílias aqui representadas têm lidado, mas, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque percebemos claramente de que a Tua mão poderosa tem nos guardado, tem nos sustentado. Aceita o nosso louvor, Senhor, nessa noite, e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica do Salmo 84, irmãos. Salmo 84, eu lerei versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Salmo 84. Quão amável é o lugar da Tua habitação, Senhor dos exércitos. Minha alma anela, e até desfalece pelos lábios do Senhor. Meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Teu juízo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do Teu altar, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e meu Deus. Bem-aventurados os que em Ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale da Mara, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem suas terras. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o Teu ungido. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado aquele que em Ti confia. Amém. Glória a Deus. Que salmo maravilhoso, né, irmãos? Ali uma explicação vale quando você vê pausa, né? Geralmente na leitura
que fazemos, não lemos a pausa, né? É um momento para refletirmos, é uma pausa chamada pausa para meditação. É nós refletirmos aquilo que está escrito. E como existe na música, não é? A pausa faz parte da música. A pausa, para os que entendem um pouco mais, né, da música, que a pausa ela é música, não é ausência de música, faz parte da música. Então é como existe no Salmo ali, um momento de reflexão, um momento de pausa na leitura, não é? E também esse salmo, ele foi entoado também pelos judeus, não é? Fazia parte dentro do inário judaico. Nós, irmãos, vamos louvar ao Senhor com hinos, cantemos, adoremos ao Senhor, o nosso escudo, como disse o salmo. Vamos começar com o hino 62, Nome Precioso. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma a teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o teu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Agora vamos cantar o 65, Jesus, o Bem-Amado.
Jesus, teu nome satisfaz, por todo orbe espalha a paz, perfeito gozo e vida traz. Jesus, meu bem amado, Cristo, nome de valor, Cristo, forte Redentor, Cristo, sumo e bom pastor, sou teu eternamente. Pois a minha alma, ó Salvador, a coração tão sofredor, concedes forças e vigor, Jesus, meu bem amado. Cristo, nome de valor, Cristo, forte Redentor, Cristo, sumo e bom pastor, sou teu eternamente. Aflito pela tentação, me fortalece a tua mão, prostrado invoco em oração, Jesus, meu bem amado. Cristo, nome de valor, Cristo, forte Redentor, Cristo, sumo e bom pastor, sou teu eternamente. Jesus, teu nome é sem igual, tão carinhoso, tão leal. És bom pastor celestial, Jesus, meu bem amado. Cristo, nome de valor, Cristo, forte Redentor, Cristo, sumo e bom pastor, sou teu eternamente. Meus irmãos, nós vamos orar nesse momento por 3, vamos dizer, motivos concernentes às famílias. Esse mês de maio é mês que enfocamos, né? Ou focamos, damos destaque às famílias da igreja, mas sabemos que a luta vai muito mais além do que um mês, não é? E a igreja não deve pensar jamais em estar trazendo à tona assuntos, temas, motivos de oração concernentes à família. E nós vamos orar por pessoas que fazem parte das nossas famílias, que são viciadas, né? Viciadas hoje até os jogos, né? Chamados jogos de azar, tem viciado assim assustadoramente. Num celular que você tem à mão, nós temos histórias, não é, de gente perto da gente, não estou dizendo aqui necessariamente na igreja, mas que chega ao nosso conhecimento, e de pessoas que se enveredam pelo vício do jogo, né, em algum aplicativo de celular, ficam devendo. Nós tivemos cifras já de 60 mil, 70 mil, não é? E a vida estava correndo perigo, porque esses, eu não sei como o governo, né, libera, tenho certeza que deveria ter, né, uma forma de poder tratar isso com mais seriedade, porque o vício é grave. E aí nós estamos falando de um vício de jogo, não é? Mas há outros vícios, o vício da pornografia, não é? O vício
é de outras questões que nós não focamos, não damos ênfase, mas que viciam. Não é? Hoje, com a possibilidade de termos bons filmes, mas também temos as redes, não é? Temos os canais que colocam séries, e isso já vivemos com preocupação, porque já tem gente viciada também nisso. Não é? Então, vamos orar nesse sentido, para que o Senhor traga libertação. Alguns casos se resolve com oração, né? Cremos que há uma libertação. Outros casos com oração e também a procura de um profissional, para que possa, na área concernente, ajudar. Né? Precisamos ver dessa forma. E vamos orar também por desempregados. Né? Desempregados, e aqui, quando falamos de desempregados, vamos também colocar aqueles nossos filhos que formaram, têm uma capacitação, ou estão desempregados, e precisam de uma colocação. Precisa de trabalho, precisa de uma fonte de renda. Não é? Eu fico imaginando o pai de família hoje, que ele fica desempregado, algumas empresas, algumas lojas, se os irmãos caminharem aqui, elas desde a pandemia, elas fecharam, não é? Grandes redes de supermercados. Então isso é preocupante, porque essas pessoas, elas trabalharam um certo tempo e para conseguir uma colocação, né, e conseguir uma capacitação em uma outra área é muito mais complexo. Não é? Então vamos orar, porque entre nós existem pessoas desempregadas. Não é? E nós vamos orar nesse sentido. Cremos que Deus abre portas, né? E a porta vem, nós precisamos nos empenhar, por isso que é buscar capacitação e fazer o que se chama em inglês, que é o network, não é? Os contatos, estabelecer contatos, para que distribuir currículos, não é? Além das orações. E doentes, não é? Qual é a família hoje que não tem uma pessoa enferma, uma pessoa doente, não é? Alguns casos mais complexos, mais sérios, não é? Quem sabe até de fase terminal, outros casos que ainda não têm um diagnóstico, né? Então vamos orar nesse sentido, tá certo, irmãos? São 3 pontos de oração, 3 motivos de oração: viciados, desempregados e doentes, não é? Então, vou convidar aqui alguém que venha aqui à frente para orar por viciados, não é? Pessoas viciadas. Então, pode vir alguém aqui, por outra pessoa, outro irmão, outra irmã, por desempregados, e outra pessoa entre nós por doentes. Então, 3 orações nós vamos fazer aqui, tá certo? Podem vir os 3, para que não seja necessário eu nominar, não é? Chamar. Então, pode vir aqui à frente. Temos o pastor Flávio. Eu pensei, sinceramente, irmão, me permitam, eu pensei que vinham 10 correndo. 10 pessoas. Não é brincadeira, não. Porque numa questão dessa, séria, a gente precisa ver dessa forma, né? Pessoas que venham, e na realidade, esses 3 motivos têm alcançado nossas famílias, não é? Então, na próxima, os irmãos já sabem. Não precisa correr, não é? Mas não vou ficar aqui apelando aqui, tá certo? Então, vamos orar nesse sentido. Eu não sei quantos teriam condição de dobrar os joelhos, não é? É uma posição, sentado não podemos orar? Podemos. Podemos orar em pé? Podemos. Mas quando dobramos os joelhos, entendemos que a posição, elas têm um significado para nós, não é? Então, os que puderem, os que aqui estão, aqui, orem em pé, tá certo? E nós vamos aqui dobrar os joelhos, acompanhando a oração de vocês. Vamos então aqui repartir, não é? O pastor Flávio orará por viciados, pastor Flávio. O diácono Fernando por desempregados. E o diácono Janildo por doentes. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença em nome de Jesus. Te exaltamos e glorificamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é a nossa esperança, o nosso refúgio. Podemos voltar os nossos olhos ao Senhor,
os nossos lábios, as palavras, as nossas orações, elas não são vãs, porque o Senhor ouve o nosso clamor, as nossas petições. Ó Deus, em nome de Jesus, neste tempo de foco na família, voltamos, ó Deus, o nosso clamor por aquelas pessoas, pelos familiares que estão envolvidos, ó Deus, com algum tipo de dependência, de vícios. E nós clamamos, ó Deus, pela tua libertação. Clamamos, ó Deus, por mais uma chance, ó Deus, de tomada de decisão, de uma vida reta diante do Senhor, uma vida de libertação mesmo, ó Deus, uma vida normal, ó Deus, um senso de realização e de paz no Senhor. Clamamos, ó Deus, a tua intervenção. Pedimos, Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa estar de fato libertando essas pessoas da pornografia, dos jogos, da bebida, das drogas, ó Deus, das murmurações, vícios, ó Deus, de um modo geral. Nós clamamos, ó Deus, ao Senhor, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor pode, ó Deus, dar satisfação, Pai, na tua palavra, no teu espírito, na obediência ao Senhor. Como disse o salmista, ó Deus, que o prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Dê o privilégio, ó Deus, dessas pessoas desfrutarem, ó Pai, desse sabor, ó Deus, que vem do Senhor. Oramos clamando a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai Celestial, nós Te agradecemos e Te louvamos pelo privilégio de estar em Tua casa, Senhor, depois de um dia maravilhoso que o Senhor nos concedeste, em que podemos sentir a Sua mão nos conduzindo, nos protegendo, e a presença do Teu Espírito em nossas vidas. Ó Deus, ajuda-nos para que possamos estar cada vez mais submissos à ação do Teu Espírito. E rogamos, ó Deus, neste momento, pelos Teus servos que estavam empregados e perderam os seus empregos. Ó Deus, porque eles já têm família para sustentar. Ó Deus, que eles consigam uma classificação, ó Deus, ou através de currículo, mas que eles, ó Deus, o Senhor venha ouvir a voz do seu clamor e venha socorrê-lo, concedendo um novo emprego. Ó Deus, por aqueles nossos filhos que estão, ó Deus, formados, mas precisa, Senhor, de um primeiro emprego, de uma colocação, Senhor, seja através de currículo. Ó Deus, que Tu venha abrir as portas, para que assim eles possam, ó Deus, conseguir o seu emprego. Em nome de Jesus nós Te oramos. Amém. Querido Pai, Senhor, Deus de todas as consolações, Deus Todo-Poderoso, que enviou Seu Filho, a palavra viva, que purifica, que lava, que cura. Pai, nós cremos na Tua palavra, nos registros que o Espírito Santo inspirou aos homens santos escrever o Teu livro santo. E esta é a palavra que recebemos em nosso coração. E o Senhor da cura curou aquela mulher, meu Deus, com aquele fluxo de sangue. Ela que disse que se tão somente tocasse, o filho do oficial, que Jesus falou, vai, teu filho vive. A mulher que tinha a filha endemoniada, por essa palavra, tua filha está curada. Meu Deus, tantos quanto Jesus curou o paralítico no tanque de Siloé, você quer ser curado, pega teu leito e anda. Nós estamos orando a esse Deus Todo-Poderoso. Estamos orando ao Jesus que cura, Jesus que é compassivo, que é misericordioso. Pai, que nossa, meu Deus, convivência neste mundo perdido, não tire de nós jamais essa visão em Ti, que Tu és o Senhor que cura. Meu Deus, eu sei que quando Tu queres levar um dos Teus santos, não adianta nós intercedermos, mas Tu mesmo disseste,
orai uns pelos outros. E é o que fazemos agora, confiado nesse nome que cantamos agora. É o nome santo, é o nome poderoso, é o nome que levamos, é o nome que está acima de todos os nomes, porque debaixo da terra não há nenhum outro nome pelo qual havemos de ser salvos. E podemos ser, no nome de Jesus, curados. Cura, meu Deus, os doentes da tua igreja, a partir de nós. Livra-nos, Senhor, e que nós tenhamos um coração agradecido, destemido, ousado, para pregar a Tua palavra, para manifestar a nossa gratidão a Ti, Senhor, através da pregação da Tua palavra. Dá-nos humildade, mansidão e fé, que nós podemos fazer, porque não é nós que vamos convencer, nem nós vamos curar, mas o Espírito Santo em nós, no nome de Jesus, haverá de curar. Em nome de Jesus, amém. Sentemos, irmãos, e o coral Vozes de Sião adorará conosco, sendo que nós vamos aqui estar acompanhando e eles estarão cantando. Então, grato ao coral Voz de Sião pela participação neste momento. Exaltado
Glória a Deus. Graças a Deus pela participação. Coral Voz de Sião, trazendo essas duas canções. Quero convidar o pastor Antônio Martins Bezerra, é o pregador dessa noite, membro aqui da igreja, militou na obra aqui em nosso estado como pastor de igreja, foi enviado ao seminário, foi secretário, na época era secretário executivo o termo, e é uma alegria tê-lo aqui com a sua família, depois querendo trazer informação da irmã Maria Dantas, né, esposa, e vamos orar pelo pastor Martins. Ele atendeu o convite, né, diante desse tempo aí da hospitalização da esposa, mas hoje ele está conosco aqui, nós louvamos a Deus pela sua vida. Vamos orar com ele. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Martins. Ele tem sido uma bênção para esse estado, que é o estado dele, tem servido ao Senhor aqui, a sua família que está conosco. Nós te agradecemos a vida desse homem, a vida do esposo que ele é, do pai, do avô, Senhor, muito obrigado. Oh Deus, que agora quando vamos ouvir a tua palavra explanada através dele, te pedimos que os nossos corações sejam férteis a essa explanação, Senhor. Nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Nós agradecemos ao pastor Paulo Sérgio pelo convite e calhou que hoje foi possível estarmos aqui para cumprirmos essa finalidade de refletirmos com os irmãos sobre a família. Estamos encerrando um ciclo, não é, de reflexões e pregações sobre a família, mas como ele já falou, esse é um assunto que não se esgota. Mas graças a Deus que temos pelo menos um mês para uma ênfase, não é, bem direta, bem específica, para um chamamento, de sorte que isso também serve para fortalecer os laços familiares na nossa igreja. Em relação à nossa irmã Maria Dantas, irmãos, ela sofreu um acidente em casa, né? Se levantou para beber água, caiu, fraturou o fêmur, deslocou o joelho. Então, como diz lá no interior, além da queda, coice, né? Não tem essa linguagem? Pois bem, mas graças a Deus ela foi bem atendida, levamos para a Renascença, e foi bem atendida, fez cirurgia, bem tratada, e hoje, pela graça de Deus, recebeu alta, já deixamos ela em casa com Késia, e estamos aqui para dar graças a Deus, não é, pela evolução do quadro dela, e agora também vamos aguardar, porque é um tratamento, não é, demorado, mas faz parte da caminhada. O bom era que a gente caminhasse sem cair, não é? Mas a gente também, vez por outra, cai. Mas eu dou graças a Deus pelo que apareceu para servir ao tratamento dela. Inclusive, o médico que tratou dela, o ortopedista, já residiu lá no condomínio Flamboyant, a mãe dele ainda reside lá, e o anestesista foi aluno do Colégio Americano Batista. Então, assim, Deus foi colocando pessoas, né, para refazer a situação. Irmãos, o assunto que nós nos propomos a trazer, a refletir com vocês nesta noite, é o seguinte: no meio dos doutores. E essa reflexão ela é baseada em Lucas capítulo 2, versículo 46. Nós já temos ali o texto. Depois de 3 dias, o encontraram no templo sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Eu vou preferir a tradução que tem exatamente a palavra doutores, até porque nós já colocamos essa palavra aqui no título da nossa mensagem. Mas, mestres, doutores, tudo faz parte de pessoas brilhantes, das classes brilhantes, que conduzem o reino de Deus.
nós não temos a intenção de trazer para os irmãos uma palavra vaidosa ou orgulhosa sobre esse assunto, longe de nós. Mas nós queremos ser fiéis não somente ao texto, como também a outras partes da palavra de Deus, que ela nos conduzem a uma vida de triunfo. Graças a Deus que a cada dia nos conduz em triunfo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não é? E o Cordeiro não é saindo vencedor. Então, o Evangelho, a vida cristã, em essência, é uma vida de vitórias. Nós somos convidados, desafiados a uma vida de firmeza, de vitória, a uma vida altaneira, uma vida em que o pendão real, não é, nos é entregue. Então, nós não somos chamados para viver uma vida de derrotas, uma vida assim afastadas dos prazeres do reino de Deus. Eu digo prazeres do reino. Mas, é claro, quando alguém se dá aos prazeres do mundo, então aí os problemas acontecem e, infelizmente, em nosso meio também, nem todos os filhos, nem todos os netos, nem todos os familiares servem ao Senhor. A proposta do Evangelho é de vitória, mas a proposta tem que ser aceita. A proposta deve ser abraçada, deve ser querida, deve ser vivida. E aí sim, a realidade da vitória, ela acontece e nós estamos aqui, muitos de nós, para testemunharmos essa realidade da vitória que nos é dada por Cristo Jesus, nosso Senhor, e isso contando com o apoio, a decisão daqueles que nos criaram, daqueles que vieram antes de nós, daqueles que em nossas famílias, ou tios, ou avós, ou pais, nos trouxeram a grandeza do Evangelho, a educação cristã, enfim, a fé cristã para dentro do seio familiar, e isso tem sido uma bênção para todas as famílias que passaram ou passam por essa experiência. De sorte que o Evangelho, irmãos, ele tem proposta. E a proposta é de fé, amor, esperança e de uma vida vitoriosa. Então, no meio dos doutores, nós sabemos do que aconteceu com Jesus e os seus pais. Os pais de Jesus eram religiosos. E esse episódio aconteceu por causa de um evento religioso. Eles saíram lá de Nazaré e vieram para Jerusalém. E Jesus fazia parte da comitiva, porque os pais vieram também juntamente com mais pessoas. Mas aconteceu um episódio interessante que beira ao relaxamento, mas que, na verdade, não foi bem isso. Os pais de Jesus, José e Maria, depois que eles voltaram da festa, eles caminharam um dia. Depois de um dia, eles descobriram que Jesus não estava entre eles. Eles retornaram a Jerusalém, ou seja, um dia viajando e um dia de retorno. E somente lá, depois de 3 dias, é que eles encontram a Jesus Cristo. Então, vejam bem, irmãos. Nas famílias mais sagradas, acontece também algumas situações de relapsidade, não é? Eu não quero aqui passar o pano para José e Maria, mas quem nunca deixou um leite queimar aqui? As melhores donas de casa, e se botar donos de casa, aí é que o leite derrama, não é? Pois bem, então todos nós temos momentos de esquecimento, relapsidade. Isso aconteceu com os pais de Jesus. Mas
vale aqui contar o que os pais de Jesus, José e Maria, davam para ele até os 12 anos. Qual era a conduta religiosa de José e Maria para com Jesus? Todo bom judeu frequentava a sinagoga, e a sinagoga também tinha a casa do livro, que era para as crianças. Então, todo bom judeu conduzia os seus filhos a aprenderem todos os protocolos religiosos que formavam a mente religiosa dos seus filhos. Tanto que era aos 12 e 13 anos que o menino judeu, ou já adolescente, era declarado de maioridade espiritual, de maioridade religiosa. Então, aquilo que Jesus aprendeu em casa, ele teve condições de levar à praça. Não tem esse adágio no interior, e eu acho que aqui na capital também. O costume de casa vai à praça. Pois bem, o que Jesus aprendia em casa, o que Jesus aprendia lá na esfera da sinagoga, o que Jesus aprendia até vindo também a Jerusalém, deu a ele a condição de fazer uma escolha decisiva e importantíssima na vida dele. No meio dos doutores, foi o lugar que Jesus escolheu para estar quando tinha 12 anos. Infelizmente, pastor Paulo, alguns até filhos, nossos filhos, alguns que mesmo tendo vindo à igreja, aprendido na igreja, mas aos 12, 13, 17 anos, não estão se assentando no meio dos doutores. Estão se assentando nas jogatinas, não é? Estão se assentando junto com pessoas que usam drogas. Enfim, estão se assentando em outros meios, infelizmente. Mas Jesus, por decisão própria, tanto que os pais nem sabiam que ele estava lá, aos 12 anos ele decidiu se assentar no meio dos doutores. Foi o ambiente que Jesus escolheu para estar aos 12 anos. Isto para ouvir, isto para interrogar, isto para responder, e com sabedoria, com grandeza, com inteligência. Ele teve iniciativa própria. Em sua cabeça já pairava a convicção do compromisso com a obra do Pai Celestial. Naquele momento, naquela época, aos 12 anos, Jesus já desenvolvia um crescimento integral, mental, físico e espiritual. Ele crescia proporcionalmente em todas as direções substanciais que uma criança ou um jovem deveria ou deve crescer. E nós temos aqui dois textos, não apenas o 40, no capítulo 2, né, de Lucas. No capítulo 2, é interessante aqui que no versículo 40, diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Mas o versículo 52 praticamente repete: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Apenas algumas diferenças, algumas palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. Então, esse foi o crescimento de Jesus.
Esta era a capacidade de Jesus Cristo. E por escolha própria, ele foi e se assentou no meio dos doutores. Isaías 32, versículo 8, ele fala sobre a projeção do nobre, e eu quero compartilhar com os irmãos. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Então, a vida do cristão, ela deve ser uma vida projetada. Nós, inicialmente, devemos projetar para os nossos filhos. Logicamente que nossos filhos devem também absorver essa projeção. E a projeção é de nobreza. E aqui, mais uma vez, eu quero me justificar. Não estou falando em posições vaidosas, mas posição de firmeza, de saber o que quer com Deus e para Deus. Quais são os nossos compromissos já a partir dos 12 anos? Pode ser 10, pode ser 9, pode ser 13, 15, com o reino de Deus. Jesus, por iniciativa própria, já sabia que o Pai tinha compromisso com ele e ele deveria ter compromisso com o Pai. Tanto que ele disse para Maria: não sabias que eu deveria estar cuidando dos negócios do meu Pai? Eu não sei com que idade vocês aqui foram batizados, mas eu sei de muita gente, muitos jovens, foram batizados com 9, 10, 12, 13 anos, porque já sabiam o que queriam no que diz respeito ao reino de Deus. Nós devemos ser preparados, irmãos, para entrar e sair diante dos doutores, em qualquer ambiente. E esse ambiente pode ser religioso, pode ser profissional, social, em qualquer ambiente. Nós, como filhos e servos de Deus, precisamos ter essa capacidade de projetar para os nossos filhos uma vida nobre e que eles permaneçam nessa nobreza. Eu quero também dizer aqui para os irmãos o seguinte: nem sempre aquilo que nós projetamos, infelizmente, acontece. Nós sabemos de muitas situações em que os pais projetam, trabalham, educam, e depois a resposta não vem na mesma proporção ou não vem positivamente. São vários casos e nós sabemos disso. E não vamos aqui machucar a cabeça daqueles irmãos que se deram por seus filhos, mas não tiveram uma resposta positiva. Mas o que nós queremos colocar aqui é a responsabilidade que cada pai deve ter na criação dos seus filhos, conduzindo-os ao reino de Deus. A resposta será dada por eles. Eles é quem devem completar o ciclo educacional. Em educação, você tem o agente que oferece a educação, mas tem o objeto que recebe a educação. E é maravilhoso quando ela se completa. Alguém educa e o educando, ele dá uma resposta positiva àquilo que recebeu em termos educacionais. Por isso, em segundo lugar, nós queremos colocar que, como pais, devemos investir na educação de nossos filhos para que eles possam estar no meio dos doutores. Jesus, por ele, escolheu estar no meio dos doutores. Maria não levou, José não levou, mas ele, por iniciativa própria, pela educação que já havia recebido, e pela compreensão
de que deveria ser um ator no reino de Deus, ele próprio escolheu aquele lugar. E o nosso papel como pais é trabalhar para que os nossos filhos possam entrar, possam sair, possam estar no meio dos doutores sem nos fazer vergonha, mas eles próprios realizando obras benfazejas no meio da nossa sociedade. Então, para que eles possam, profissional e espiritualmente, estar no meio dos doutores, possam entrar e sair, possam ter conhecimento e firmeza de propósito. Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 14, ele nos traz um ensino que eu acho muito interessante e quero compartilhar com os irmãos. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Ele diz assim: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado. Ele está falando aqui espiritualmente, mas isso vale também para a vida material. Pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Agora, não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais entesourar para os filhos. Vejam, irmãos, qual é a ordem natural que Paulo coloca aqui. Eu sei que tem muitos pais, meu filho, você vai estudar, quando estudar, aqui, arrumar um emprego, você vai cuidar de mim, vai fazer isso, vai me dar isso, me dar aquilo outro. Não é essa a ordem. Se ele cuidar dele, já está de bom tamanho. Cabem aos pais entesourar para os filhos, e não os filhos para os pais. Entesourar, enriquecer. E qual é o tipo de riqueza que nós podemos dar aos nossos filhos? Se não educação. Educação secular e educação religiosa. E o que eu quero colocar aqui também, irmãos, e talvez essa seja a experiência de alguns de vocês, ou de muitos de vocês, é que às vezes quem tesourou para nós lá atrás, entesourou às vezes através de um trabalho braçal, entesourou através de passar roupa, lavar, passar roupa de ganho para criar os filhos. Quem se lembra aqui daqueles ferros de brasa bem pesados? Quem se lembra? Então, muitas mães criaram os filhos nessa base. Muitos pais criaram os filhos vivendo uma vida rural. Eu visitei um museu rural Alta Pinheiro Bezerra Pinheiro, lá em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Fazer pesquisa para um livro que eu escrevi sobre a família Bezerra, e eu fui visitar lá. E lá, aquele museu era uma fazenda, não é? Os pais morreram, a filha, professora da universidade, lá do Rio Grande do Norte, resolveu fazer um museu rural. E dentre várias coisas ali postas naquele museu, ela criou a árvore da esperança, do futuro, da esperança. E aquela árvore era as madeiras e várias peças de ferro, peças rurais, trabalhos rurais, obsoletas, ali penduradas. Mas a mensagem que era passada, irmão Isaac, era que os pais lá atrás usavam aquela ferragem, aquelas ferramentas obsoletas, mas que serviam para o trabalho braçal, para a criação dos animais,
Mas a geração que veio depois, aí filho se tornou médico, a filha se tornou professora da universidade, no Rio Grande do Norte, neta se tornou juíza. Mas a vida dos antigos era vida rural ali, trabalhando para que os filhos e depois os netos projetassem coisas novas em suas vidas. Então, quando a gente olha lá para trás, a gente vai ver o que é que foi feito, como é que nós fomos criados, quem foi que investiu em nossa educação. Mas Paulo diz, os pais devem tesourar para os filhos, e não os filhos para os pais. Essa é a ordem natural. Se você foi abençoado, não é? Então, você vai ter que abençoar muito mais os seus filhos e, quem sabe, os netos mais na frente. Irmãos, a fé, ela é transmitida e a fé é herdada. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, o mesmo Paulo, ele diz assim, olha, a fé que veio lá de Lloyd e Eunice, e que também existe em você. Isso Paulo falando a Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo da sua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, a fé, ela pode e deve ser transmitida. Agora, quem recebe é que vai ter o cuidado com a herança. Então, muitas vezes o pai transmite fé, transmite amor, transmite honestidade, justiça, todas essas qualidades e virtudes cristãs. E às vezes o filho não recebe, não se apropria. Mas o que eu quero dizer é que quase sempre, na maioria das vezes, os filhos se apropriam daquilo que recebem dos seus pais. No caso aqui, você vê que já era da avó, filha e neto. Lloyd, Eunice e Paulo. Essa fé vinha atravessando. Vinha sendo transmitida, mas também vinha sendo herdada. Nós temos muitos textos catedráticos sobre família, e um deles, Provérbios 22, 6, é aquele: ensina a criança no caminho. Pronto. Então, esse a gente já sabe até, mas ensina. A nossa parte é ensinar. O resultado, irmãos, vai ser com Deus e com a criança. Nós não podemos nem devemos falhar na nossa parte. Nem queremos que eles falhem na parte deles, mas se eles falharem, é a responsabilidade deles. A nossa parte é ensinar a criança no caminho em que deve andar. Ainda em Provérbios 22, porque esse texto ele está em Provérbios 22, bem aqui pertinho, no versículo 28, tem um texto que eu gosto muito dele e quero compartilhar com vocês. Provérbios 22, capítulo 22, versículo 28. Na minha tradução diz aqui: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Aqui envolve os marcos da propriedade, especialmente rural, né? O povo vivia mais, e ainda no Brasil nós temos muita gente que a vida é mais rural. Então, olha, seus pais foram honestos. Eles disseram, olha, aqui, até aqui me pertence, até aqui me pertence, até aqui me pertence, até aqui me pertence. Os marcos da nossa propriedade são esses aqui.
A nossa propriedade está aqui. Então, não invente, depois que seus pais morrerem, você querer crescer 10 metros para cá, 5 metros para cá, 30 para cá, 20 para cá. Porque vai dar o quê? O que é que pode dar? Diga aí. Confusão, tiro de espingarda, de garruncha, né? E de canhão, seja lá do que for. Eu, às vezes, passo para ir para um terreno de um sobrinho meu, lá entre Riachuelo e Malhador, num lugar chamado Tabua. Não sei se alguém aqui conhece a Tabua. Hein? Conhece? Pronto. E quando eu passo para o terreno do meu sobrinho, um terreninho pequeno lá, as 3 tarefas, aí tem uma Santa Cruz de beira de estrada. Sabe o que é Santa Cruz de beira de estrada? Né? Alguém morre ali e tal, aí bota a Santa Cruz. Mas aquela pessoa que morreu ali, porque tinha o costume de invadir terras dos outros. E a marca está lá. Então, irmão, nós temos marcos de propriedades que não devem ser mexidos, porque isso envolve a educação, a solidariedade, a sinceridade, a honestidade. Mas eu diria que na vida cristã, o marco da fé, o marco do amor, o marco da esperança, o marco da solidariedade, não é? O marco de sentir os problemas uns dos outros, orar uns pelos outros. Todos esses marcos devem ser mantidos em nossa vida cristã. O marco da fidelidade. Então, muitos dos nossos jovens, das nossas crianças, infelizmente, crescem e abandonam o quê? Os marcos antigos, porque querem coisas novas. Mas não novas no Evangelho, novas no mundo, infelizmente. Quando nós tivemos uma Assembleia da Convenção Batista em Maceió, na comemoração do centenário do Trabalho Batista em Alagoas, nós ficamos num quarto, na verdade era uma escola não, era uma universidade. Aí nós ficamos lá numa sala, junto com pastores do Rio de Janeiro, de uma caravana do Rio. E naqueles dias, um dos pastores que estava participando ali, ele estava com aquele misto de tristeza e de conforto. De tristeza porque um dos filhos dele tinha acabado de ser assassinado lá no Rio de Janeiro, num bairro chamado Mesquita. Eu conheci Mesquita, eu conheço Mesquita. O conforto é que ele foi assassinado porque ele foi ao chefe da gangue e devolveu a arma. Ele não queria mais viver aquela vida no crime. Já tinha decidido voltar para o Evangelho e para a igreja. Só que com aquela mesma arma, quando ele deu as costas, o chefe o matou. A tristeza daquele pastor é porque perdeu o filho. O conforto é porque o filho morreu, mas tendo já se voltado para o Evangelho. Não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Quais são os marcos que delimitam a nossa ação no reino de Deus? Delimita no sentido de a gente ter a coragem de se defender do mundo, se afastar do mundo e viver no reino de Deus. Eu quero compartilhar mais um texto aqui para os irmãos. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. A Bíblia ela está cheia de passagens que, na verdade, falam sobre a família e nós não temos como esgotar isso, nem desejamos. 1 Crônicas, capítulo 28,
versículo 9. Diz assim: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Jader, quando eu tinha por volta de 18 anos, no antigo templo aqui da primeira igreja, seu pai, ele passou 4 semanas pregando sobre isso aqui. Primeira semana, e tu, meu filho Salomão. Segunda semana, ele pregou, conhece o Deus de teu pai. Terceira semana, serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Na última semana, ele completou o texto. Eu tinha uns 18 anos, viu? Acho que faz um tempinho. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Então aqui é interessante. Mesmo que o pai sinta e cumpra a responsabilidade de passar para os filhos, mas ele está dizendo, você tem que conhecer. Você tem que se apropriar. Você tem que ter a sua própria fé nesse mesmo Deus. Você precisa conhecê-lo, passar por experiências com ele, para amá-lo, não por força nem por violência, mas pelo próprio Espírito. Conhece o Deus de teu pai. E o que nós precisamos é passar. Mas precisamos dizer o que também foi dito aqui. Se você o buscar, né? Então será abençoado. Se você o deixar, aí a situação será sua. Irmãos, os ingredientes na educação, eles são vários, mas eu gostaria de destacar alguns aqui. O exemplo, a informação ou as informações, o investimento e o não. Educar significa que você informa, significa que você dá o exemplo, significa que você investe, não existe educação sem investimento, só na conversa, mas também tem a hora do não. Eu quero esse presente, tome. Mas eu quero também aquele, tome. E aquele outro também eu quero, tome. Não tem um não? Se não tiver um não, a educação não será completa. Mesmo você tendo condição de dar, mesmo você tendo que investir na educação dos filhos, mas chega uma hora que não é investimento, pode ser desperdício. Eu me lembro quando Késia tinha uns 11 anos, mais ou menos, disse, Késia, você quer ir ao shopping comigo? Shopping Rio Mar. Morando aqui na Luzia. Agora é o seguinte, Késia, a gente vai caminhando. Você quer ir caminhando? Quero. A gente vai caminhando, vai passeando, vendo as coisas. A gente vai entrar no shopping, agora tem uma combinação. Nós não vamos comprar nada. Você quer? Aí ela, quero. Aí foi. Aí lá vai a gente. Aí passamos pela ponte ali, do mato. Lá pelas tantas, aí Késia começou a olhar para, né, as vitrines. Aí chegou. Painho, tudo bem. Quando eu cheguei, é aí onde o coração se derreter, irmão. Você perde a educação para sempre, não é? Tem que ter um pouco de ruindade nessa hora, sabia? Aí, quando ela me mostrou, eu disse, qual foi a nossa combinação? Ela pegou no meu braço, vamos embora, vamos embora. Você sabe que Késia, ela é bochechuda, né? E nessa hora ela ficou com a bochecha bem vermelha aí. Mas o não tem que fazer parte da educação
Os pais para os filhos. Mas, em terceiro lugar, para encerrar, oremos para que os nossos filhos vivam dignamente em nossa sociedade. E, se for da vontade de Deus, que sejam também doutores. Não apenas andem no meio dos doutores, mas que se tornem também doutores. Por que não? Jesus se tornou o quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores e médico dos médicos. Louvado seja. Com 12 anos, ele apenas se apresentou no meio dos doutores. Mas ao realizar o ministério dele, ele se tornou Senhor dos senhores, médico dos médicos, não é? Louvado seja Deus por isso. Ele também se tornou doutor. Ele levou saúde e cura para muita gente. Então, nós podemos também ter doutores no nosso meio. Nossos filhos podem também ser doutores. Por que não? Podem fazer mestrado, doutorado, graduação. Por que não? E para encerrar, Salmo 144, irmãos. Hoje não foi bem uma pregação, mas talvez até mais uma aula, né? 144. Salmo 144, versículos 12 e depois o 15. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Plantas e pedras. Tudo serve para edificação. Para frutos e edificação. 15. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Não é? Irmãos, que Deus nos ajude a criar, a educar, a projetar, de tal sorte que nossos filhos e nossos netos venham ser bênçãos para o reino de Deus e para a nossa sociedade. Amém? Então, irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar. O pastor está pedindo para que nós oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estes momentos na tua casa, na tua presença, pelos hinos que cantamos e ouvimos, pelos louvores, pelas orações aqui realizadas, pela tua palavra, Senhor, que foi explanada. Ó Deus, dá-nos a força, sabedoria, tudo o que seja necessário para que os nossos filhos, Senhor, se assentem nos meios dos doutores. Com firmeza, com santidade, com destreza, com ousadia, com sabedoria. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar um momento, irmãos. Nós vamos, nesse instante, entoar mais um hino e estaremos dedicando dízimos e ofertas trazidas aqui no gasofilácio. Aqui tem o QR Code também para quem tem e queira contribuir dessa forma. E vamos estar, então, louvando a Deus e oportunizando os irmãos para que cooperem, então, com dízimos e ofertas. Aproveitando o tema sobre filhos, meninos, vamos cantar o hino 525, Vindo Meninos.
Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-nos bênçãos na cruz. Os pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunidos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Já sem demora todos convém ir caminhando a glória de além. Cristo vos chama, quer vosso bem. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunidos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Que ama os meninos, Cristo vos diz, Ele quer dar-vos vida feliz, para habitar no lindo país. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunidos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Eis a chamada, vinde hoje a mim. Outro não há que nos ame assim. Seu é amor que nunca tem fim. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Glória a Deus, graças a Deus. Esse tinha uns 200 anos que eu não cantava. Não tem isso tudo não. Segura, Pedro, que a gente precisa dele ainda. Até Pedro ficou emocionado aqui. Mas são hinos que nos remontam, né? Isso aí era aqueles que cresceram na igreja, a gente entoava, né? Muito. Irmãos, nós vamos orar, mas antes deixa eu aqui colocar e saber quem está nos dando a alegria da presença. Tem alguma pessoa que está nos visitando? Visitante é aquele que vem pela primeira vez. Eu estou vendo aqui rostos todos conhecidos, né? Mas é possível que alguém esteja conosco aqui. Olha ali, né? Que bom. Seu nome, por gentileza? Antônio, não é? Antônio está conosco pela primeira vez numa quinta-feira. Que bom, não é? Que maravilha. Né? Volte outras vezes, esperamos que, né? Aqui, se estiver em nossa cidade passando, volte também, né? Estiver morando, quem sabe, né? Se outras quintas-feiras, né, você não estará conosco. Com alegria, não é? Temos mais alguém além do Antônio? O restante é de casa, não é? Aqui também, isso. O nome? Carla. Carla, muito bom tê-la nessa noite, viu? Esperamos, assim como falamos com o Antônio, que seja a primeira de outras vezes, quem sabe, tá bom? Deus abençoe sua vida, a vida de vocês. Uma alegria tê-los nessa quinta-feira, não é? Meus irmãos, rápidos avisos. Olha, a sexta-feira a terceira idade vai estar aqui, né, nas oficinas, 14 horas.
no sábado, a IBACAP. Já ouviu falar da IBACAP? É uma sigla, é a Associação das Igrejas Batistas da Capital e Adjacentes. Então, a IBACAP vai estar com uma palestra, pastor Messias Marques, dentro da área dele, curados para curar. Olha que tema, né? Então, ele vai estar trabalhando com as questões, né, de caráter às doenças emocionais, tá certo? Será lá na Igreja Batista da Restauração. Então, os irmãos, assim, já está cheia a capacidade, mas, quem sabe, falando com o diácono Vasco, ainda tem um lugarzinho lá. Então, se você tiver interesse, pode procurar, tá certo? Vai ser no sábado. Sábado tem jornada de oração aqui, 16 horas. É um grupo pequeno, mas é o grupo mais antigo de oração da PIBA, da nossa igreja. Foi criado em 1965, tem um bom tempo, né? Bom tempo. Assim que o pastor Jabes chegou aqui, ele criou esses irmãos, esse grupo, né, de irmãos para dar suporte ao ministério dele. E até hoje tem se mantido. Um grupo menor, mas está ali firme, então, sábado, 16 horas. Os jovens vão estar, né, Josué, agora nesse próximo sábado, com Desperta Jovem, 17 horas, e no domingo, pela misericórdia e graça de Deus, estaremos aqui com celebração de ceia pela manhã, tá certo? 9 horas o culto, 10h30 a segunda EBD e 8 horas a primeira EBD. Nós queremos ampliar a primeira EBD. Não é? Eu sei que é um desafio, às vezes, acordar cedo, mas se você tiver interesse, fale com Rosiane, tá certo? Dê ideia lá, quem sabe, a sua classe. Diz, olha, nós queremos ocupar todos os espaços no primeiro horário, de 8 horas, né? Porque o segundo nós estamos já sem espaço, temos outros projetos. Né? Então, essa é as nossas ações durante essa semana. Finalizando, irmãos, já ouviu falar em Assembleia da Convenção Batista Sergipana? Então, vai acontecer em Japaratuba, tá certo? Na próxima semana, sexta, sábado, e vai terminar no domingo de manhã. Eu só estou dizendo lá, vou dizer lá que no domingo de manhã, como é dia do pastor, eu vou estar em minha igreja, né? Mas sexta e sábado passaremos o dia todo lá. Eu e outros são mensageiros aqui. Agora, eu estou percebendo que é um grupo pequeno. E você pode, a nossa igreja mesmo tem capacidade, né, pelo quantitativo de membros, de enviar mais mensageiros, tá bom? No interior aqui de Japaratuba, tem que se deslocar para lá, tá certo? Você nos procure se você tiver interesse de ser mensageiro à convenção, porque precisa ser credenciado pela igreja, tá certo? Pelo pastor autorizado. Esses são os avisos, não é? Eu quero crer que, né, avisei aqueles que são dessa semana, e nós vamos orar, encerrando então o culto dessa noite, né? Esta quinta-feira que o Senhor nos concedeu, e com a bênção, e você está convidado, queríamos dizer a Carla e Antônio, em vez de vocês saírem por aquela porta, saiam primeiro por esta, tá certo? Porque nós vamos à quadra, nós temos um momento que a gente chama de koinonia, um momento de conversa e degustando alguma coisa, sempre muito saborosa. Não é? Então é um momento koinonia, então vamos lá. Se eu pudesse, né, a gente fechava aquela porta ali para todo mundo ir por aqui, mas como não posso, mas eu noto que a maioria vai, porque o interesse, irmãos, olha, preste bem atenção a isso, o interesse não é a degustação é só um chamariz, é a gente conversar um pouco mais. Né? Eu noto a agonia que a gente chega no domingo, a gente quer conversar com o outro, mas o culto já começou e pronto. Ali você tem a oportunidade, tá bom? Vamos ficar em pé. Hoje foi o dia, já ouviu o chamado dia dos velórios? Foi hoje um dia para esse pastor. Não é? Nós começamos o dia no Piaf, a tia de Ninho, tia-mãe, que Dona Maurina criou 10 sobrinhos, não casou e criou todos os 10, um depoimento muito emocionante de um dos irmãos de Ninho, lá dos sobrinhos, a mulher que criou os 10, não é? E quem sabe abnegou muita coisa na vida, mas os 10 vivos, gratos lá, dentre elas o Ninho, o Valtemir, não é? E hoje à tarde tivemos a avó de Thaís Bittencourt, não é? A família nos convidou para dar uma palavra, a irmã Eneida, né, que é a mãe da Thaís, estivemos lá antes de estar com a família do irmão Carlos Braz,
que nos deixou no dia de ontem, né? E hoje cremos plenamente, não é, que ele está com Cristo Jesus. Carlos Braz foi uma bênção. Domingo eu vou falar um pouco mais aqui, mas foi esse dia, não é? E essa noite, encerrando esse dia, não é, com essa celebração de culto. Grato, pastor Antônio Martins, tá bom? Muito grato essa palavra, né, nessa noite, fechando o mês da família. Vamos orar então? Muito obrigado, Senhor, nessa noite aqui chegamos. Te agradecemos, Senhor, porque aqui estivemos reunidos e sabemos que isso é uma bênção para a vida da igreja. Muito obrigado, Senhor, pelo coral Voz de Sião que participou, os irmãos aqui que tocaram, que cantaram, os que nos deram apoio na mídia. Senhor, muito obrigado, os funcionários lá na porta. Muito obrigado, Senhor, por todos eles. Aqueles que prepararam, aquelas que prepararam a degustação dessa noite, no momento de coinonia. Senhor, muito obrigado, Pai bendito. Nós, ó Deus, agradecemos o ofertório dessa noite. Muito obrigado pela tua provisão e graça, mantendo este ministério. Nós, ó Deus, agradecemos Antônio e Carla que nos visitam nessa noite, Pai. Abençoa-os com a tua graça. Nós louvamos o teu nome pela palavra recebida nessa noite. Abençoa com a sua graça cada dia, pastor Antônio Martins e a sua família. Muito obrigado, porque a irmã Maria Dantas, ela já está em casa. Louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Que seja um pós-operatório, Senhor, maravilhoso, surpreendente. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor, e a poderosa comunhão e o poder do Espírito Santo seja com a tua igreja, hoje, aqui e para sempre, e podemos dizer amém.